agora que nós estamos devidamente apresentados, eu quero partir para falar do curso mesmo, e já iniciar no capítulo 1, que é a introdução à teologia sistemática, e responder essas 3 perguntas que normalmente aparecem. Primeira, o que é teologia sistemática? Segunda, por que os crentes deveriam estudá-la? E terceira, como devemos estudá-la? Falando da primeira pergunta, o que é teologia sistemática, nós precisamos entender que a teologia sistemática é composta de outras 3 teologias. Então, a junção da teologia bíblica, da teologia histórica e a teologia filosófica, a junção dessas 3 teologias compõe a teologia sistemática, e eu quero detalhar um pouquinho melhor para vocês o que é cada uma dessas outras teologias. A primeira teologia é a teologia bíblica, que se compreende toda a teologia ou toda a doutrina formulada nos textos bíblicos, aquilo que aparece de Gênesis a Apocalipse. Ela também é comumente vista teologia. Eu vou citar aqui, eu vou evidenciar uma das doutrinas, doutrina da salvação, por exemplo. Então, consiste em que teologia bíblica? O que Paulo escreveu sobre salvação? O que o Novo Testamento fala sobre salvação? O que o Antigo Testamento fala sobre salvação? Ou, por exemplo, períodos. O que o período dos juízes escreveu, evidenciou sobre salvação? O que o período monárquico, que é o período dos reis, o que é que eles falaram sobre salvação? Então a teologia bíblica consiste em fazer teologia, em trabalhar as doutrinas em um período específico, em um testamento específico ou em um autor específico, ou talvez em até um livro ou uma carta específica, ok? Então, em geral, teologia bíblica é isso. A segunda teologia que nós usamos para compor a teologia sistemática é a teologia histórica, e ela se propõe a trabalhar os mesmos temas teológicos, só que a partir do 1º século para frente, a partir da história da igreja. Então, por exemplo, o que se falou sobre salvação no 1º século? O que se falou sobre salvação com os pais da igreja, com os pais apostólicos, com os discípulos dos apóstolos? O que é que essas pessoas falaram sobre salvação? Doutrina histórica. Pode avançar um pouco, o que é que Pelágio falou sobre salvação? O que é que Agostinho de Hipona falou sobre salvação? História da igreja. Avançando um pouco, já entrando mais na era medieval, vamos chegar perto da reforma. O que é que os pré-reformadores falaram sobre salvação? John Huss, Salvador Savonarola, entre outros. O que é que eles disseram? Entrando já na reforma, o que é que Lutero falou sobre salvação? O que é que Calvino, o que é que Armínio falou sobre salvação? Por exemplo, os escolásticos, o que é que eles falaram sobre salvação? Andando um pouco mais para frente, o que é que a teologia liberal falou sobre salvação? Um pouquinho mais para frente, o que um neo-ortodoxo como Karl Barth falou sobre salvação? E a gente pode continuar, o que é que a igreja no período moderno falou sobre salvação, que é até o século XX. E o que é que no pós-moderno, que é de 2000 até hoje, o que é que hoje as igrejas têm falado sobre salvação? Tudo isso, todo esse período da história, do desenvolvimento da igreja, consiste na teologia histórica. Não é história da teologia, é teologia histórica. São coisas diferentes, ok? E a terceira coisa que compreende a teologia sistemática é a teologia filosófica, que ela se propõe a tratar de temas, de assuntos dos quais a Bíblia não fala claramente. Parece até um pouco assustador dizer a Bíblia não fala claramente. É exatamente isso. Por exemplo, origem da alma. Todos nós sabemos que possuímos alma. Só que a Bíblia não vai dizer claramente sobre se a alma e o espírito são a mesma coisa, se a alma e o espírito são diferentes. Por isso a teologia filosófica vai tratar com dicotomia, advoga que alma e espírito são a mesma coisa e o corpo é outra coisa. Então é cortado em 2. Tricotomia,
cortado em três, advoga que o corpo é uma coisa, espírito é o que comunica com Deus e alma tem a ver com nossa parte emocional e intelectual, ok? A Bíblia diz que temos, mas a teologia filosófica se propõe a trabalhar essa dinâmica, se somos divididos em dois, em três. Falando ainda sobre alma, origem da alma, existem 3 correntes que falam da origem da alma. Nós vamos estudar sobre elas, é muito interessante. Existe uma corrente que diz que a alma ela é criada no momento da fecundação, que é o criacionismo. Aí tem o pré-existencialismo, tem o aducionismo, tem um monte de coisas para falar sobre isso. Porque a Bíblia não deixa clara qual é a origem da alma. Mas a teologia filosófica se propõe a trabalhar, a estudar. E por fim, talvez uma das doutrinas mais controversas, a predestinação. Gente, a predestinação é bíblica, ok? O que nós não temos claramente é a dinâmica em que ela acontece. Os calvinistas vão dizer que é vontade soberana. Os arminianos vão dizer que é presciência. Calvinista, quando ele diz que a vontade é soberana, é que Deus não leva em consideração nenhum critério. Ele simplesmente elege. Certo? Agora, já falando dos arminianos, acreditam na presciência. Diz que Deus vai no futuro, vê que o indivíduo responde por fé, volta e elege. Certo? A predestinação está escrita, mas a dinâmica não está escrita. E a teologia filosófica se propõe a trabalhar esses temas mais obscuros. Ok? Então, a primeira pergunta, o que é teologia sistemática? Ela é a junção de outras 3 teologias, bíblica, histórica e filosófica. A segunda pergunta, por que os crentes deveriam estudá-la? Por que é que nós devemos estudar teologia sistemática, por exemplo? O que eu quero dizer para você? Eu poderia propor para vocês um curso básico de teologia. Mas por que eu não fiz isso? Porque o curso básico de teologia, além de ser mais extenso, são todas matérias introdutórias. Então é introdução à teologia sistemática, introdução à teologia bíblica, introdução à teologia histórica, introdução ao Novo Testamento. Você vai analisar superficialmente os estudos da teologia. Já esse curso não. Esse curso nós entramos nos meandros das questões, das doutrinas bíblicas. Nós vamos ver nos próximos vídeos essas doutrinas e nós entramos e debatemos essas doutrinas. Eu acho que para quem almeja púlpito, para quem já está no púlpito ou para quem quer simplesmente estudar e aprender, a teologia sistemática ela é muito mais útil que, por exemplo, um curso básico de teologia que só vai te dar matérias introdutórias, ok? E por fim, como devemos estudá-la? A teologia sistemática ela vai achar esses textos, ela vai estudar esses textos, as doutrinas, ela vai compilar, ela vai organizar e sistematizar. E uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, esse curso que eu estou oferecendo para vocês, ele foi totalmente pensado nesta dinâmica. Vocês podem perceber que a minha aula não é um recorte de uma aula que eu estou dando no seminário, na faculdade teológica, por exemplo. Eu não deixei uma câmera gravando e recortei e coloquei aqui para vocês. Não. É um curso que tem um cenário pensando nessa dinâmica, é um curso que tem uma didática pensando nisso, e é um curso que também tem uma construção, a apresentação dos slides são pensando numa pessoa que está de frente com o computador, me ouvindo e estudando. Então esse curso é customizado para essa função, para esse tipo de estudo.